TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Estamos aqui com mais um Viver com Fé e Saúde, com alegria em nosso coração, recebendo cada um de vocês que acompanham toda a programação da TV Imaculada. Como vocês bem sabem, nós começamos o nosso Viver com Fé e Saúde nos consagrando à Mãezinha do Céu. Então, convido a cada um de vocês a ir silenciando o coração para fazermos a nossa consagração. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Chuvas de bênçãos caem em nossa vida, não, gente? Cada vez mais, sempre a gente acreditando, perseverando com muita fé, né? E vamos seguindo. O programa dessa semana, gente, olha só, como viver o tempo do Advento. Pela primeira vez aqui em nosso programa, em nosso Viver com Fé e Saúde, está o diácono Gabriel Gonçalves, que já está aguardando ali para a gente poder conversar um pouquinho. Então chama todo mundo para a gente poder aprender e reaprender e relembrar como é viver esse tempo do Advento. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo, né, gente, a cada um de vocês que acompanham não só o Viver com Fé e Saúde, mas toda a programação da nossa querida TV Imaculada. Reuniram todos aí, vocês observaram o tema da nossa semana. Gente, olha aí, como viver o tempo do Advento. E o nosso convidado, pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde, muito feliz por recebê-lo conosco, é o diácono Gabriel Gonçalves. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, diácono. Muito obrigado, Cláudia. É uma alegria estar aqui com vocês neste dia tão especial para nós, nesse momento tão especial para a nossa igreja. Exato, que é esse tempo do Advento. Mas para quem está nos assistindo, exatamente o que significa o Advento, diácono Gabriel? Então, a palavra advento vem do latim adventus, que significa chegada, aquele que há de vir, né? Então, é um tempo de preparação para a chegada do menino Jesus. Mas na nossa liturgia católica, o Advento ele tem duas finalidades, né? Preparação para a vinda definitiva do Senhor, que nós chamamos de parousia, e também a vinda do Messias que há de vir na encarnação do Verbo. O Messias que vem pela encarnação e o Messias que voltará um dia. Então, essa preparação. Seria um tempo de espera, de nos prepararmos nessa espera dessa chegada, diácono? Exatamente, né? Assim como a igreja tem duas grandes festas, né? O tempo da Páscoa e o tempo do Natal. Lembrando que todo cristão deve saber que mais importante que o Natal é a Páscoa, Isso, né? Porque nascer todo mundo nasce. Agora, morrer e ressuscitar e continuar vivo, só nosso Senhor. exato. Né? Então, a Páscoa é a nossa maior festa. Mas essas duas festas, tanto a encarnação do Verbo quanto a ressurreição, a igreja coloca uma preparação
para que nós possamos bem viver este mistério. E o mistério do Natal, a igreja então chama de advento, esse tempo de preparação, né? A chegada do menino Jesus ou a segunda vinda do Salvador, e exige do cristão uma preparação espiritual para bem viver este tempo. Diácono, a gente poderia dizer assim, como você citou a Páscoa, poderíamos dizer que, por exemplo, na Páscoa nós temos todo aquele tempo de reflexão em relação a nós, no sentido de que nós devemos morrer nos nossos pecados e ressuscitar na fé e na esperança, né? No tempo do advento, é também essa esperança na fé do que há de vir é o melhor para nós no tempo de Deus, mais ou menos assim, nesse sentido também, de a gente poder esperançar algo de que Deus tem sempre o melhor para nós em nossa caminhada, embora todas as adversidades que nós enfrentamos? Exatamente. O tempo do Natal, o tempo do Advento é um tempo propício para nós revisarmos a nossa vida. Como é o primeiro tempo do ano litúrgico, é o nosso ano novo dentro da nossa liturgia, é um tempo de reflexão para que nós possamos olhar para a nossa vida, ver o que precisa ser mudado, para que nós possamos acolher bem o Salvador que vem. Por isso que o tempo do Advento também é um tempo de conversão, é um tempo de penitência, é um tempo de olhar para dentro de si e fazer um grande exame de consciência. Você que nos acompanha por este meio de comunicação, através da TV Imaculada Conceição, saiba que a todo instante Deus nos chama à conversão. Ah, mas eu já sou velha demais, ou eu sou novo demais. Não, nós temos que parar com a síndrome da Gabriela, sabe? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, Senhor. Todo instante, principalmente agora no tempo do Advento, a igreja nos chama à mudança de vida. Sabe, nós precisamos acordar urgentemente para a nossa conversão. Às vezes nós precisamos de pequenas conversões. Às vezes nas pequenas coisas, como nos lembra Santa Teresinha, nós podemos fazer a grande diferença na nossa vida. Você, dona de casa, quando está lá com a vizinha, fofocando, né? Corta a fofoca. Olha que grande graça de preparação para o Natal do Senhor. Você que chega em casa, já briga com a sua esposa, vai xingando todo mundo, corta isso, abraça, sai do celular, né? Tudo isso é penitência, faz parte da vida do cristão. Nós cristãos esquecemos muitas vezes da penitência. A penitência faz parte da nossa vida e ela nos coloca junto da cruz do Senhor. Então, o Advento nos convida à conversão. Então, a conversão é essencial nesse tempo do Advento. A conversão, então, é um dos propósitos desse tempo do Advento, né? Um tempo de reflexão, literalmente. E não só da espera, como você colocou, mas também nesse sentido do preparo. E esse preparo não é para essa festa de Natal, onde coloca a roupa nova, decora a casa, tem pessoas que pintam a casa. Mais do que isso, é a casa do seu coração, não, diácono? É o preparar o seu corpo, a sua alma, o seu coração para receber o menino Jesus, isso? Exatamente, né? O mundo coloca o Natal como uma festa de ganhar presentes. O presente mais caro, uma roupa nova, igual a Cláudia falou, vamos pintar a casa, vamos deixar a casa arrumada porque vai vir os parentes. De que adianta, gente? De que adianta ter tudo isso se o nosso coração não está preparado para a vinda do Senhor? Como nos lembra muito bem os santos evangelhos,
Pode ser que não aconteça a segunda vinda do Senhor neste momento, mas o Senhor pode vir de modo particular para nós, como um ladrão, como diz o Evangelho. A nossa morte pode acontecer a qualquer instante. E será que nós estamos preparados para este encontro com o Senhor? Por isso é necessário que o nosso coração esteja sempre arrumadinho, preparado, para que Jesus encontre morada e Jesus encontre ali um verdadeiro cristão. Infelizmente, Cláudia, nós cristãos estamos descredibilizados, né? Porque nós cristãos paramos de dar o exemplo. Quando nós olhamos para a rua e vemos qualquer pessoa, nós não sabemos diferenciar um cristão. E isso é preocupante, né? Porque o cristão é aquele que faz a diferença. O cristão é aquele que tem um coração igual ao de Cristo. Por isso, vamos arrumar o nosso coração para se configure cada vez mais com o nosso Senhor. Sim. E qual é o tempo desse advento, diácono? Quando que ele começa? Quando que ele termina? O tempo do advento, então, ele começa ali depois que passa a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Então, nas primeiras vésperas do domingo, ali próximo depois do Cristo Rei do Universo, até as vésperas da solenidade do Natal do Senhor. Ok. Então, este é o período do advento. Ele é composto, então, por 4 domingos, e esses 4 domingos, dentro do terceiro domingo, nós chamamos de domingo Gaudete, que é domingo da alegria, onde vocês poderão ver que o padre vai estar usando a cor rosa na liturgia, né? E o rosa significa, então, Letícia. O que é Letícia em latim? Alegria. Alegria por aquilo que está por vir. Olha, diácono, a gente observa que na Santa Missa também tem algumas alterações, né? Nesse tempo do advento. Por exemplo, Glória, né? Não é recitado Glória. Então, são algumas coisas que não do que é do tradicional acontecer, a gente observa que não acontece, como não se recita o Glória. Então, o porquê não acontece isso na Santa Missa, neste período do advento? Então, lembrando um pouco da Quaresma, né? O Glória, como é um tempo o Advento, como é um tempo de preparação e penitência, a igreja guarda esta alegria do Glória para cantar solenemente do Natal. E uma curiosidade, na liturgia pede que na missa do Natal os sinos da igreja sejam tocados no Glória, porque é um Glória de júbilo. Nós passamos um tempo aí sem cantá-lo e na noite de Natal vamos cantar com grande júbilo e alegria pelo Salvador que vem. É como uma celebração, exatamente, né? Como nós devemos recebê-lo com a alegria do nosso coração, que já foi preparado nesse tempo do advento, que ele já está limpo, aberto. E o importante também, eu penso que é no sentido de ressoar no nosso pensamento de que esse coração preparado não deve estar só neste momento, mas todos os dias do ano da nossa vida, não, diácono? Exatamente. Essa alegria que o Papa Francisco sempre nos lembra, né? Qual é a característica do cristão? É a alegria. O cristão é uma pessoa alegre. Alegre porque encontrou em Jesus a sua verdadeira alegria, né? E falando sobre a conversão, nós às vezes temos um equívoco de falar, agora eu me converti, mudei de vida, é um momento. Não, a conversão ela é diária, ela é todos os dias. Para nós cristãos católicos também, a conversão ela acontece todos os dias. Todos os dias nós estamos em luta, né, para que eu possa escolher o bem e evitar o mal.
E como você havia citado do acordar, é como não só acordar no corpo físico, de abrir os olhos depois do descanso da noite, mas é acordar para a vida, né? Daquilo que é tão bom fazer bem para o outro, é fazer bem para ti também, né? Como no sentido de preservar a língua afiada, né? O ouvido aberto para as fofocas que chegam, né? Para essas quizilas que acabam realmente minando alguns relacionamentos, né? E eu não estou falando de relacionamento afetivo, eu estou falando de amizade, de colegas, enfim, da vizinhança, né? Para a gente ter esse olhar mais voltado às coisas que são do alto, não, diácono? Exatamente. Quando nós nos despertamos para esta realidade, nós vemos que a vida se torna colorida, né? Tem gente que vive numa vida cinzenta, sem É, cor, sem brilho, é. porque não encontrou a verdadeira felicidade. E quando nós encontramos Jesus de fato e colocamos os seus ensinamentos em prática, principalmente o amor, o mundo muda, as coisas mudam. Eu não vou mais olhar as pessoas como concorrente ou como desequilibrado da minha vizinha que está passando, mas como irmãos, né? Como alguém que precisa do meu amor, alguém que precisa de mim, né? Da Exato, minha exato. doação. E quando a gente fala desse olhar voltado às coisas do alto, não está dizendo que nós vamos ser deslumbrados, não, diácono. Não está dizendo que a gente vai viver no mundo de Alice no País das Maravilhas, que não sabe nem para onde vai. Mas é ter uma fé madura e sabermos exatamente das adversidades da vida, né? Mas que a gente pode sempre fazer algo melhor e não ficar com os mimimi que acaba minando algumas questões, né? Exatamente, né? Nós não somos ETs. Vamos Isso. viver no mundo da lua, né? É. Nós somos deste mundo, nós estamos neste mundo. E o cristão tem que saber que nesta vida nós não teremos somente alegrias. Nós passaremos por momentos de tristeza, provação, mas nesses momentos, quem tem Jesus em seu coração sabe que ele está ali, né? Não nos abandona, e todo aquilo que nós passamos de dificuldade tem um motivo para que nós possamos crescer, para que possamos ficar mais fortes, para que possamos colocar sempre a nossa esperança em nosso Senhor. Então, quando olhamos para esta realidade, será que o cristão sofre? Será que é tudo só alegrias? Não, nem a vida de nosso Senhor foi só alegrias, É. né? A verdadeira alegria e plena alegria nós só teremos no céu. Por isso nós Isso. devemos lutar aqui nesta terra para chegarmos ao paraíso, que é a nossa meta, vida eterna, vida eterna. Vislumbrar a face de Deus. Já pensou o colo de Nossa Senhora como não deve ser quentinho, gostoso, não, diácono? Deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Por que se usa roxo no tempo do advento, assim como na quaresma? É o mesmo sentido ou não? É o mesmo sentido, né? A mesma cor litúrgica que se usa no advento é a mesma da quaresma. Então, o roxo significa o quê? Penitência, preparação, né? Quando nós olhamos o roxo, ele é uma cor forte, É. né? Muitos acham até mais bonita, né? Mas ela é uma atenção, preparação, cuidado. Vamos nos preparar para aquilo que há de vir. E no meio tanto da quaresma quanto do advento, como eu falei, nós colocamos o rosa, né? Então o rosa é usado 2 vezes durante o ano somente, no domingo Gaudete e no domingo Letare, lembrando que no meio dessa preparação nós não precisamos ficar tristes, porque a alegria está vindo, É. a festa está vindo. Isso. E então, o advento é um tempo penitencial? Também é um tempo penitencial que nós devemos, assim, podemos fazer as nossas penitências, os nossos propósitos também no tempo do advento. Excelente. E, sobretudo, essa reflexão que
ficou muito bem claro, né, dessa importância de você voltar para si realmente, sobretudo até sobre as suas ações, né, o seu tempo de estar contigo, com a sua família, de forma como você está conduzindo, né, quem está ao seu redor. Exatamente. Nós pensamos que mudança de vida é fazer grandes coisas. Não. Comece com as pequenas e seja fiel a essas pequenas coisas. Quer ver uma coisa pequena? Uma dica para os jovens, né, que estudam aí de tarde. Quero acordar sempre às 7 horas da manhã. Seja fiel. Seja fiel, acorde sempre às 7 da manhã. O despertador tocou, levanta. E vai fazer suas obrigações. Aí, um exercício de conversão, de penitência, né? E sempre as nossas penitências, Cláudia, nós podemos oferecer as nossas penitências a nosso Senhor em favor de alguém, em favor da conversão de alguém, em favor do mundo, né? Até mesmo pelos aqueles que já partiram, né? Então, a nossa fé é muito bonita. Exato, e é lindo demais. Aguarde um instantinho que nós já voltamos a conversar, querido. Fica por aí. Porque agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Estão todos reunidos aí, então eu vou aproveitar agora para dar o meu recado, primeiro de agradecimento, né, gente, por cada um de vocês que acompanham não só o Viver com Fé e Saúde, mas toda a programação aqui da TV Imaculada, que nós estamos com vários programas oracionais ao vivo, olha que bacana, cada um melhor que o outro. Mas quero dizer também que você pode participar de todos esses programas, seja aqui do nosso Viver com Fé e Saúde ou então dos oracionais, dando sugestões de pauta, deixando seu nome para oração. E de que forma que você pode fazer isso? Ligando 3349-1015. Ou também tem o WhatsApp, olha só, 993470532 e a sua participação, o seu nome aqui conosco, seja ele para dar sugestão de pauta ou então para participar também dos programas oracionais, colocando, né, o seu nome em oração, da sua família, faz toda a diferença aqui para a nossa milícia, faz toda a diferença aqui para toda a programação da TV Imaculada. Você que está reunido aí, você sabe, nós estamos falando nessa semana em como viver o tempo do advento. Estamos aqui recebendo pela primeira vez e com muita alegria uma pessoa assim fantástica, é o diácono Gabriel Gonçalves, que já nos trouxe muitas informações no bloco anterior, não, diácono? Da importância realmente que é o tempo do advento, né? Mas vamos falar lá em relação à questão da liturgia. Como que se estrutura, diácono, esse tempo da liturgia no advento? Então, a liturgia do Advento, ela é estruturada em 4 domingos, né? Então, nós temos o primeiro domingo, o segundo, o terceiro e o quarto domingo do Advento. É padrão? É, nunca vai mudar, é sempre os 4 domingos, né? Que, então, preparam para a solenidade do Natal e suas festas. Terminando, então, a solenidade de Cristo Rei do Universo, o sábado que antecede o primeiro domingo do Advento, nós chamamos de primeiras vésperas, as primeiras vésperas. Então, nas primeiras vésperas se inicia o tempo do Advento e vai até, então, as primeiras vésperas, então ali a tardezinha do dia 24, né? Então, esse todo é o período do Advento. Ok. E as figuras bíblicas, diácono, desse tempo? Então, quando nós vamos à celebração da missa, nós vamos ver, então, alguns personagens, né? No Antigo Testamento, nós vamos ver o profeta Isaías, que sempre vai falar desse Messias que vem, de um Salvador prometido, né? Depois do Novo Testamento, nós vamos ter a figura importantíssima de João Batista. E João Batista tem uma frase assim que para nós é espetacular, que Cristo cresça e eu diminua.
para que ele apareça. Preparemos então os caminhos do Senhor que virá, que vem. Então, como que é esse preparar os caminhos? O que está atrapalhando o Senhor vir em nossa vida? Então, nós temos que preparar esses caminhos. E, logicamente, a figura, né, de Nossa Senhora, São José, o anjo, né, e o próprio menino Jesus. Diácono, de acordo com o que foi falado no bloco anterior, sobre o que João Batista fala, de que Cristo cresça e eu diminua, a gente pode também ser tomado à reflexão das questões acerca da vaidade, não? Das questões do ego também, de que a gente realmente precisa fazer essa reflexão acerca da nossa postura também diante do Senhor, não, diácono? Exatamente, né? Quantas vezes nós deixamos que o orgulho cresça em nosso coração? O orgulho é o pior dos pecados, né? Porque ele nos leva a fazer atrocidades. Então, nós devemos ser vigilantes para que o orgulho não tome conta do nosso coração. E sim a humildade, que Nossa Senhora tanto nos ensina, e assim tantos santos, cultivar a humildade, a simplicidade, né? E como diz a própria Escritura, né? A pobreza em espírito, aqueles que são pobres em espírito. O que é ser pobre em espírito? Não é ser pobre nas questões materiais. Não, ser pobre em espírito é aquele que descobriu que a sua verdadeira riqueza está em fazer a vontade de Deus. Exato. E é muito importante trazer isso também nessa reflexão, porque as pessoas acabam pensando assim, poxa vida, ele está falando de eu ser tomado à reflexão para que eu melhore, sobretudo os meus aspectos de personalidade, da minha convivência com os demais, mas quando leva isso para a prática, fica tudo muito difícil, e é difícil realmente. Mas é importante lembrar que é um processo construído e há de se querer fazer essa mudança, essa transformação em si, né? Exatamente. Esse processo, ele exige de nós, mas aquilo que não exige sacrifício de nós, nós não damos valor, né? Uhum. Então, é necessário que nós tenhamos esta força. E uma coisa que o Papa Francisco, na sua encíclica Cristo Vivit, vem nos ensinar, para que nós não caiamos na heresia do pelagianismo. Ou seja, eu consigo ser santo com as minhas próprias forças, eu consigo vencer tudo com as minhas próprias forças. Não. Não. Exige as nossas forças, mas se nós só conseguimos fazer o bem, todo o esforço que nós lutamos só vai valer a pena quando reconhecermos que vem de Deus. Deus é a nossa força. Tudo advém dele. Deus é bom. E toda bondade advém dele. Deus é amor. E todo amor advém dele. Né? Então nós só colaboramos de tudo isso. E às vezes a gente só consegue ouvir a voz de Deus em nosso coração quando nós paramos e silenciamos, né? Porque às vezes na turbulência, na agitação, Deus está falando conosco, mas não estamos enxergando ou ouvindo, né? Então, Cláudia, você falou de um tema muito importante, que é o silêncio. Deus nos fala muitas vezes no silêncio. Às vezes nós vivemos num mundo muito barulhento e nós ficamos com medo do silêncio. Nós entramos no carro, nós já ligamos o som. Nós estamos andando no ônibus, nós colocamos um fone de ouvido e vamos escutar música. A todo instante nós estamos escutando algo, vendo algo, estamos no TikTok, no Instagram, no Twitter, porque nós muitas vezes temos medo do silêncio, mas o silêncio é muito importante, que ele vire rotina na nossa vida, né? Que nós possamos encontrar um momento para fazer silêncio, nos encontrar com Deus, nos encontrar conosco
com nós mesmos. E uma coisa muito importante, é no silêncio que nós vamos nos conhecer. É importante que o ser humano se conheça. Quem sou eu? Quais são as minhas fragilidades? Quais são as minhas potências? Porque se eu me conhecendo, eu vou evitar muita coisa de ruim na minha vida, na minha saúde, por exemplo, psicológica, né? Então, eu me conhecer, quem sou eu? Né? E fazer essa oração diante de Deus. Que bonito, né? Que importante. Quantas coisas poderiam ser evitadas se nós tivéssemos essa prática? Exato. Diácono, eu sou psicóloga, eu trabalho no Hospital de Câncer Alfredo Abrão. E ontem, uma colaboradora, pelos corredores do hospital, eu vinha voltando, né, de um atendimento, e aí uma das colaboradoras me parou. Você me fez lembrar muito dela agora. E ela me diz: Claudinha, eu posso marcar um horário contigo? Mas olha, eu não estou com nenhuma dificuldade, graças a Deus. Mas eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero me conhecer melhor. Olha que bacana, padre. Então perdão, diácono. Então é muito importante quando a gente... Quer dizer, tão importante saber o que nós queremos para a nossa vida, é sabermos o que não queremos e o que não serve para a nossa vida, sobretudo aquilo que temos em nós que pode prejudicar o outro, né? Ou machucar o outro, né? Exatamente. É tão bonito quanto nós tomamos consciência, já nos lembra Santo Inácio, né, que o importante do cristão fazer o seu exame de consciência todos os dias, ver onde que eu pude ver Deus na minha vida e onde eu pude ver que Deus não agiu na minha vida. Não é que não agiu, né? Onde eu não deixei Deus agir na minha vida. Deus age o tempo todo, né? Quando que eu fugi de Deus, da ação de Deus. Então, quando eu olho para a minha vida, por exemplo, eu deitei, estou refletindo, olha, aquele momento em que eu fui grosso com aquele atendente lá da farmácia, eu não estava sendo a canal da graça de Deus, né? Eu não estava sendo Jesus Cristo. Então, exame de consciência, que nós podemos chamar exame de consciência de autoconhecimento ou outros nomes, né? É muito importante, né, para que nós possamos ser bons cristãos. E muitas vezes sozinho nós não percebemos isso. Sim. Às vezes nós precisamos, né, do diretor espiritual, do confessor. É muito importante esse tempo do advento nós procurarmos fazer a nossa confissão. A confissão não é só para preparar para a Páscoa, viu, gente? A confissão é sempre que precisamos. Sim. Mas, neste momento especial, é bom nós procurarmos o nosso confessor, o nosso diretor espiritual. Aqueles que têm possibilidade de ter uma psicóloga, é importante também, né? Então, estarmos abertos à ação também de Deus, que usa outras pessoas. Exato, e isso acaba deixando mais claro, cada vez mais, de que não é tudo assim, rapidamente, com essa correria, pressão do dia a dia, nós acabamos nos tornando imediatistas, né? E saber que esse preparo ao tempo, né? Como diz na própria palavra, que é um tempo para cada coisa, e a gente saber que é um processo gradativo, que é um processo construído, né? Sim, às vezes no seu tempo de você se perceber, e do tempo de Deus também, mas a gente saber que fácil não é, mas não é impossível, não? Fala pra gente também, diácono, sobre qual o significado da coroa do advento. Então, quando nós vamos às nossas paróquias e comunidades, nós vamos ver um objeto litúrgico diferente na nossa liturgia, que é a coroa do advento. A coroa do advento, algumas paróquias estão com um círculo em pé, outros deitados. Em algumas paróquias elas estão suspensas até mesmo no telhado. Então, essa coroa do advento, ela tem 4 velas. E essas 4 velas, cada uma é acendida em um domingo, né? Lembrando que é um sinal mais visível da preparação para o Natal. Ou seja, atenção,
cuidado, está chegando. Como que você está vivendo, né? Qual é as cores, então, dessas velas, né? A liturgia não define as cores das velas do Advento, né? Não é nenhum objeto obrigatório dentro da liturgia, mas virou uma tradição, né? Universal. Praticamente todas as igrejas têm a coroa do Advento. Aham. Então, a tradição diz que tem 4 velas, e essas 4 velas são acendidas a cada domingo. O Ok. cristão pode ter a coroa do Advento em casa? Com certeza, né? O cristão é convidado a fazer a sua novena de Natal, a celebração em família, perto do presépio ter, né, a coroa do Advento, ou na sala de jantar, na sala de estar, aonde for o local de oração, e acender essas velas que nos convida a preparar também o nosso coração. Ele está chegando. Preparai os caminhos do Senhor. E importante não fazer de uma forma mecânica, né? Porque tudo há uma importância realmente, principalmente para si e para sua família, não, diácono? Exatamente, né? É muito triste quando nós entramos no mecânico, no automático, né? Não percebemos os detalhes e as riquezas dos gestos. Por exemplo, a nossa liturgia, ela é rica em gestos. E ela não é explicada. Por quê? Porque o cristão deve estar atento àquilo que está acontecendo, né? Quando nós entramos no automático, nem as nossas orações nós conseguimos refletir melhor. O Pai Nosso, olha que oração belíssima! E quantas vezes nós não paramos para refletir, né, aquelas petições que existem no Pai Nosso, porque nós já estamos no automático. Exato. É importante E quando entramos no sairmos do automático, automático. quando estamos no automático, a gente acaba não validando algumas vezes nem o momento da consagração, né? A gente acaba não validando nem naquele momento da comunhão da hóstia consagrada, né? E eu sempre digo isso, eu presto muito bem atenção no carinho que a gente vê algumas pessoas que quando está ali na fila já vai ali conversando com Jesus, já está ali quietinho e na hora que recebe tem todo o cuidado e aí é muito lindo, não? E a gente tem que ter esse olhar diferenciado, né? De que não é um simples ritual, que não é alguma coisa ali, né? Fazer por fazer. Então, esse automático a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E sendo assim, diácono, conta pra gente como vivenciar essa espiritualidade no Advento. Então, primeira coisa, né, que nós devemos fazer nesse tempo do Advento é voltar à nossa prática de oração. O cristão deve ter uma vida de oração diária. Então, se eu estou meio relaxado, né, eu já devo voltar com a minha prática de oração. Seja pela resta do terço, que é muito importante, a Lectio Divina, a oração diária ali da Palavra de Deus, da liturgia do dia, né? Cuidar quais são as minhas atitudes que estão sendo contrárias ao Evangelho, a Jesus Cristo. Então, isso já é uma grande coisa, né? Essas atitudes. E também nos preparar para fazer uma boa confissão, uma boa direção espiritual e fazermos bons propósitos, né? Mas não propósitos que nós não vamos cumprir, né? Propósitos concretos. E esquece de fazer 20 propósitos que não vai cumprir nenhum. Escolha um importante na sua vida que você queira fazer agora no próximo ano civil que se inicia, né? Mas também a partir do Natal, desse tempo do Advento, coloque um propósito na sua vida que você precisa fazer, que seja urgente, né? Então, por exemplo, eu sugiro que nós cristãos cortamos a fofoca, né? Porque o Papa Francisco nos alerta. Quantas comunidades nossas sofrem por fofoca? Então, aí é um meio
para que nós possamos crescer e nos preparar espiritualmente neste tempo do Advento. Deixa uma mensagem pra gente, querido. Uma mensagem final. Então, meus queridos amigos aqui da TV Imaculada, você que nos assiste por este meio de evangelização, por este canal da graça de Deus, eu convido a todos para que nós estejamos atentos ao chamado de Deus, à vontade de Deus em nossa vida, que nós possamos ter coragem. O cristão é alguém corajoso, audacioso, que não tem medo de testemunhar a sua fé, mas testemunha a sua fé com a sua própria vida. Nós somos cristãos. Não é somente falar que tem fé. É necessário executar a nossa fé. Que nós possamos estar mais atentos. E um desafio que eu coloco para todos vocês é que estamos também vivenciando um momento pós-pandemia. Muitas vezes nós achamos que não é necessário mais ir à igreja, né? É necessário ir à igreja, é necessário santificar o nosso domingo. O cristão que não vai à missa no domingo não está sendo bom cristão, né? Então, devemos santificar sempre o nosso domingo. A Santa Missa é a maior das orações. A Santa Missa é o céu na terra. Já dizia os santos que se nós tivéssemos a visão mística do que acontece na missa, deveria ter guardas nas portas das nossas igrejas para controlar as multidões. Meus irmãos, a missa é o céu na terra. Que nós possamos dar um valor necessário ao culto dominical, que é muito importante. Voltemos os nossos corações a Deus. Voltemos para casa. Voltemos para nosso Senhor e preparemos também o nosso coração. Diácono Gabriel Gonçalves, muita gratidão pelo seu sim aqui para a nossa TV Imaculada. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de recebê-lo aqui conosco. Muito bom mesmo. E Deus abençoe cada vez mais sua caminhada linda. Muito bom tê-lo como parceiro aqui da TV Imaculada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, estou à disposição e que Deus abençoe a todos os milites, Amém. Todos aqueles que colaboram com esta missão tão importante, né? Então, você que é milite, colaborador, sabe, olha, o quanto a sua oferta, a sua colaboração ajuda na evangelização, né? Então, que você continue sendo fiel, ajude outras pessoas a assumirem, a abraçarem esta obra que leva muitas pessoas para Deus. Amém. Diácono, a sua bênção. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo mais uma vez Diácono Gabriel Gonçalves pelo seu sim aqui para o nosso programa. Muito obrigada, Diácono. Foi muito bom tê-lo aqui conosco para falar sobre um tempo, né, gente, tão especial, assim, dentre tantos outros que existem, né, na nossa fé católica, falar sobre esse tempo do Advento. Então, muito obrigada, Diácono, por partilhar aqui conosco o seu saber. Olha, gente, quero dizer para vocês nos acompanharem nas redes sociais também, Facebook, nós estamos lá, TV Imaculada Oficial, e também no Instagram, @TV Imaculada. Olha, é muito importante que vocês possam participar, inclusive por lá, curtam as nossas postagens, comentem também, que é bem bacana. Bacana também vai ser a confiança, né, que vocês têm em nós, assim como nós temos a cada um de vocês. É um momento, uma vivência de reciprocidade, e isso é muito importante, sobretudo para nós continuarmos aqui no processo da evangelização, que é o nosso principal objetivo, né, gente?
Olha, eu tô falando, claro, da campanha Extra Confiar. Lembrando vocês que dia 31 de dezembro vence o último boleto. Confiamos na sua generosidade para que vocês possam cada vez mais contribuir aqui conosco da TV Imaculada para que a gente possa seguir nessa caminhada de evangelização. Sempre muito bom estar com cada um de vocês. Desejo a todos uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Até a próxima semana e salve Maria Imaculada!